Boa noite, irmãos, amigos que já estão conosco aqui através do nosso canal do YouTube da PIB de Gravataí. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez aqui com vocês e tratando também de um tema muito pertinente, né? Um tema que nós temos acompanhado, um novo fenômeno de um tempo para cá como igreja. No mundo todo, né, a gente tem ouvido falar muito sobre a questão do coach. E hoje nós vamos trazer aqui o nosso querido irmão Marco, que tem uma formação nessa área de coach também. Inclusive já esteve conosco aqui dando alguns cursos aqui na nossa igreja também sobre coach. E também alguém que está terminando o seu curso, né, de bacharel em teologia. Alguém que tem estudado muito a palavra de Deus também. Um irmão em Cristo que vai estar conosco aqui também nos ajudando a compreender, né, essa questão do coach e os efeitos do coach, o impacto do coach também, desse método. A gente vai entender, né, o que é o coach, né, um método, é uma ferramenta, é uma ciência, enfim, vamos estar aprendendo um pouco mais com ele sobre a respeito desse assunto. Então quero dar a oportunidade também para que ele possa dar o seu boa noite aí. Bom, Marcos, seja bem-vindo aí ao nossa live de terça-feira, muito bom te ter aqui com a gente mais uma vez. Para mim é muito bom, pastor, estar aqui de novo, né? Boa noite. Boa noite, meus irmãos, amigos. Espero poder colaborar, né, e trazer aqui algumas informações sobre o coach. Nas minhas anotações eu até coloquei assim: coach, bênção ou maldição? Isso no olhar evangeliquez, né? Bênção ou maldição? Como o senhor já chegou falando sobre a questão, o que é o coach? É uma ferramenta de autoconhecimento. Basicamente é isso. Seja para a vida profissional, seja para a vida pessoal. Aí hoje, depois eles começaram a dividir essa ferramenta para áreas, né? Então tem para a área de esporte, tem para outras áreas, inclusive para a questão alimentar. E assim eles foram se especializando, profissional, coach, nesse sentido. E até o coach religioso, que hoje nós temos. Inclusive tem pastores coaches, né? Eu Sim. conheço aí celebridades, ou, né, alguns pastores que se consideram coaches de pastores de igrejas, né? Fazem congressos grandes, né, amor? Desde o início, quando eu vi isso me assustou muito. O risco da gente sair da palavra. O coach, ele é bom. O processo de coach, ele é muito bom. Mas a gente precisa passar pelo crivo da palavra. Se ele não passar pela palavra, não use. E existem algumas ferramentas que o coach se utiliza que elas não são positivas para dentro da igreja. E elas não devem ser usadas dentro da igreja. Porque elas acabam distorcendo o conteúdo que a Bíblia nos traz. Então, os pastores que são coaches e querem usar essa ferramenta, que não usem no púlpito. Eles podem usar no momento de treinamento, com a liderança da igreja. É interessante? Claro que é. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas que são bem positivas nesse sentido, né? Então, por exemplo, quando você precisa, para a sua vida pessoal, você quer alcançar um objetivo, você precisa criar metas, isso o coach vai te ajudar. Você precisa planejar, o coach vai te ajudar a se organizar. Essa é uma atividade que o coach te ajuda, identificando primeiro as suas características. E a partir daí, e você vai se conhecendo, né? Por isso é que é de autoconhecimento, e não que até alguns vinculam um pouco com a questão de autoajuda, né? Mas você vai se conhecendo, você começa a entender, a partir do seu perfil, o que você vai se adaptar melhor. E aí, falando de organização, planejamento, as chances de você ter sucesso são muito grandes, desde que você pratique. Como tudo na nossa vida. Teoria é lindo, não é? É linda a Bíblia, mas se eu não praticar, é só um livro. Então, da mesma forma, o processo de coach, ele é bom, ele é útil, mas eu preciso praticar. E na experiência que eu tive
com a minha atividade como coach no passado. Eu atuei por 2 anos. Eu tenho 2 formações em coach. Uma chama Coach Psicodinâmico Breve. Então, ele trata um pouquinho, olhando a história da pessoa, e não só a partir do presente momento para frente. Porque o coach, o que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a sair de um ponto e chegar em outro que você... sair do 0 e chegar no 10, por exemplo. Você precisa desse percurso. Ele te ajuda, às vezes, você encurtar esse caminho, diminuir esse tempo. Como? Com planejamento, com perguntas certas, né? Mas é nesse percurso que a gente se perde. Porque muitos desanimam. Porque acabam fazendo... É como se fosse... um pai chega para o filho e fala, olha, meu filho, eu quero que você faça desse jeito. Só que o filho ele tem um perfil diferente, o filho é mais criativo e o pai é quadradão. O que vai acontecer? O filho pode encontrar um outro caminho para chegar no mesmo local, no mesmo objetivo, mas ele não chega, porque o pai quer que seja feito daquele jeito. E aí tira aquela criatividade da pessoa e assim por diante. Isso acontece muito dentro das empresas, né? Então, o coach te ajuda a identificar o teu perfil e a partir daí te ajuda a fazer essa caminhada com perguntas-chaves. Uma das coisas mais interessantes do coach são as perguntas. Tá? E a questão das perguntas, é interessante isso, né, meu Marco? Que isso já remonta à época da filosofia, né? Com Aristóteles, Platão, né, essa questão, o próprio Jesus também se apropriou disso, né? Jesus, muitas perguntas, né, ele fazia perguntas, né? Então esse processo de fazer perguntas também é algo que está muito né, presente no processo do coach, né? Sim, as perguntas nos faz parar para refletir. Eu lembro de uma oportunidade que eu com uma cliente que era coordenadora de marketing, se não me falha a memória, e ela chegava para mim e perguntava, o que eu faço? Porque as pessoas querem respostas, elas não querem pensar na solução, elas querem coisas prontas. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu estou com uma funcionária assim, assado, já está me dando dor de cabeça, eu já estou ficando com vergonha diante da minha diretora, porque as coisas não estão acontecendo, os prazos não estão sendo atendidos. Eu falei, tá. E o que você vai fazer? Não sei. Ela só falava isso. Eu falei, tá. Vamos escrever. Aí ela pegou um papel. Eu falei, escreve quais são as qualidades dessa funcionária. Aí ela escreveu 3 palavras. Escreve o que não tem sido legal dela. Aí ela começou. Eu falei, pode parar. Eu já tinha ido um lado da folha inteirinho, de uma folha de sulfite. Eu falei, você ainda tem dúvida do que você precisa fazer? Ela falou, não. Acho que 2 dias depois ela mandou a funcionária embora, porque ela não tinha coragem de mandar embora. Ela não queria prejudicar aquela pessoa. Só que aquela pessoa já estava se prejudicando, já estava se sabotando. E ela não tinha o que fazer. Se ela continuasse com aquilo, ela ia acabar envenenando aquele ambiente da empresa e acabando prejudicando a própria empresa, tendo prejuízo e assim por diante. Então, as perguntas, elas nos são úteis. Mas, ao mesmo tempo, quando elas são feitas, muitas pessoas fogem. E, por medo de enfrentar e olhar para dentro de si, reconhecer as suas limitações, e de reconhecer que você precisa melhorar, enfim, as pessoas têm medo. Então, muitas pessoas fazem o processo de coach só por fazer, por moda. Eu vi muitas pessoas procurarem por moda e não por quererem uma mudança verdadeira, ou achando que alguém ia dar ordem do que eles deviam fazer. E, na verdade, o processo de coach te ajuda a pensar e tomar decisões por você mesmo, né? E aí é que eu vejo um problema. Assim, falando da Bíblia, da palavra de Deus e o coach. Mas dentro dos pontos positivos aí, Marco, então, que tu trouxeste aí para nós. Ainda tem mais coisa. Positivas? Positivas ainda tem. O coach nos ajuda a ter disciplina, que é muito bom. Quando você trabalha com uma meta, você
você se programa, você se planeja, você acaba se disciplinando a fazer coisas novas. E alguns especialistas dizem que se você fizer algo durante 22 a 30 dias, uns vão falar 22, outros um pouquinho mais, você cria um novo hábito. E isso é uma disciplina, você precisa se disciplinar. Por exemplo, orar. Eu não oro hoje, eu não oro amanhã e eu vou acabar não orando nunca. É a mesma coisa, se eu começar a orar hoje, eu marcar um horário, ou pela manhã, ou pela noite, enfim, encontrar um horário e me disciplinar a falar com Deus diariamente, a minha vida muda. Agora, o problema é começar, é criar essa disciplina, né? Uma outra coisa muito interessante do coach, e aí eu paro de falar as qualidades, assim, tem outras coisas boas, né? Mas é olhar para a nossa história. E esse olhar para a história eu tive com um coach psicodinâmico breve, que foi eu olhar da onde eu vim, quem eram os meus pais. Coach psicodinâmico breve. O que significa isso, Omar? Isso tem a ver com a terapia que é da psicologia. A terapia... faltou agora. Esqueci o nome agora. Me perdoe. Mas tem a ver com a psicologia. A questão emocional. Isso, trata direto para você lidar com as suas emoções e tratá-las. Assim, eu identificar e eu começar a ter as atitudes que precisam ser tomadas. E eu encontrar o melhor caminho. É que nem um bom exemplo é assim, o ciclo do vício. Então, quem fuma? Normalmente quem fuma bebe café. E a pessoa, ela resolve tomar café, ela naturalmente puxa um cigarro e vai fumar. Normalmente é assim. Se eu sei que é isso, aonde começa o cafezinho? Quando eu saio, por exemplo, eu estou no ambiente de trabalho, eu saio para tomar um cafezinho, dali eu já vou fumar, aí quando eu vejo, o meu vício nunca para. Então eu tenho que cortar, primeiramente, o ciclo que está se formando, então eu corto primeiro o horário de café, ou eu não tomo café, eu como alguma outra coisa, eu tenho que substituir. Da mesma forma a bebida, quem bebe, se sair à noite e for num bar, por exemplo, a tendência dele beber é muito grande, as chances disso ocorrer. Agora, se eu, ao invés de ir num bar, eu resolvo fazer uma outra atividade que não envolva bebida, a chance disso mudar dentro do meu inconsciente ela é muito maior. Mas é um exercício que requer disciplina para que haja mudança, né? E aí, quando você olha para a sua história, né, voltando, é muito importante a gente fazer uma releitura. Até nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes sobre a ressignificação. A ressignificação é olhar para a sua história e fazer uma nova releitura. É olhar para ela a partir da história do outro. De quem é o outro? Do meu pai, da minha mãe, do meu patrão, muitas vezes, do meu chefe, do meu pastor, de pessoas que, de alguma forma, no decorrer da minha vida, me influenciaram, ou um professor em sala de aula. Quando eu olho para a história deles e tento entender a história deles, não que eu vou justificar os erros dessas pessoas, de forma nenhuma. E nem vou passar panos quentes, não é isso. O que foi pecado e que gerou dor em mim, ela continua existindo, porque me marcou. Mas quando eu olho para a história dessas pessoas, eu compreendo um pouco por que eles fizeram isso. E muitas vezes não foi eles me odiavam. Não, meu pai me amava, mas ele errou, achando que estava acertando. Por quê? Porque a história dos pais dele foi de um jeito, ele aprendeu com os pais dele, e ele simplesmente copiou. Só que, acho que todo mundo deve saber, mesmo que sejam gêmeos, nasçam filhos gêmeos, eles são diferentes. Ainda que sejam univitelinos, eles são diferentes, eles não são iguais. E essa pequena diferença entre um e o outro muda toda a história.
porque um percebe o mundo de um jeito e o outro percebe o mundo de outro. Então, o olhar para a história nos ajuda a... E assim é interessante, né? Porque a própria Bíblia mostra isso. Todo o tempo, falando do Antigo Testamento, todo o tempo você voltava, se você pegar lá o Pentateuco, o tempo todo a gente olha para trás. A gente olha o que o povo fez. Eu estou lendo Oséias, o tempo todo a gente olha o que o povo fez de errado. Sempre olhando para ver aonde, o que Deus fez, como Deus foi bom, como Deus cuidou, e ao mesmo tempo, como o povo caiu, como o povo pecou, como o povo errou, a idolatria, assim por diante, até que encontra de novo com Deus, se entrega, e aí dali a pouco ele esquece tudo que Deus fez por ele e volta a errar tudo de novo, e o ciclo recomeça. A Bíblia mostra isso em vários momentos, e isso nos ajuda a aprender. Agora, quando eu falo olhar para o passado, pastor, é importante olhar para o passado para aprendermos, e não para ficarmos nele. Porque a palavra já diz passado, ficou lá atrás. É para eu entender, é para eu poder curar certas feridas. E não para apertar a ferida, para abrir mais a ferida. Porque aquela ferida já foi, já passou o tempo dela. Mas eu preciso olhar para tratar essa ferida, para trazer um novo tempo e não mais dor, né? É por aí a questão dos pontos positivos. Aí agora começa a descida. Então, antes da gente falar dos pontos negativos, digamos assim, do coach, né? O irmão Marco está nos ajudando aqui a trazer um panorama do coach, não né, porque muitas pessoas às vezes demonizam o coach, né? Acho que o coach né, não tem nada a agregar, né? Então nós temos hoje aqui o Marco, né? Trouxemos ele aqui para tratar desse tema porque ele é alguém que ele viveu esse processo, ele teve uma experiência com o coach, né? Uma formação nessa área, e eu acredito que muitas pessoas têm uma visão do coach como se o coach fosse como se fosse uma religião, como se fosse, né, tem uma visão mística do coach, né? E a gente está aqui para desmistificar o coach também, porque o coach ele é uma ferramenta prática, né? Eu percebo isso muito no coach, né, à medida que o Marco vai explicando para nós aqui, o que vai ficando claro, né? É que se trata de uma ferramenta que vai nos ajudar para as questões práticas da vida, né? Tomar decisões que às vezes, né, nós temos uma tendência a procrastinar, nós vamos deixando para depois. Então esse processo de coach traz essa ideia de um técnico, né, alguém que está ali, um mentor, que vai te auxiliar a dar alguns passos a fim de que você possa superar alguns obstáculos, algumas dificuldades que você enfrenta no âmbito profissional, familiar. Isso que o irmão Marco trouxe para nós é bem interessante, porque eu não sabia disso que ele trouxe aqui, foi uma novidade para mim, que existem vários nichos, né, várias especializações do coach. Existe coach para o âmbito profissional, existe o coach para o âmbito esporte, né? Então, para quem pratica esporte, educacional, e também a questão do relacionamento. E o irmão Marco também tem uma formação no coach na parte de relacionamentos também, né, irmão Marco? Sim. Antes né, do irmão Marco aqui seguir, eu quero dar uma boa noite para quem está aqui com a gente, né, irmão Marco? Tem um monte de gente aqui que está mandando um boa noite para nós. Boa noite, irmã Eliane Oliveira, um abraço aqui nosso aqui para ti, irmã Eliane, que está com a gente. A minha mãe, Antônia Camargo, não perde uma live, né? Essa aí, ela enfim, né? Ela está acompanhando aí com a gente toda a live de terça. Um abraço, mãe, que Deus te abençoe, bom te ter com a gente aqui hoje. O nosso irmão Rafael Valim também, um abraço, irmão Rafael. Irmã Daiane Oliveira, uma boa noite. Irmã Daiana Maciel Peçanha, também, um abraço, irmã Daiane. Irmã Marli também, um abraço, irmã Marli, que bom te ter com a gente hoje aqui. Irmã Carmen Mendes, lá da Bahia, a nossa irmã também, que pede oração para nós aqui no final da live. A gente vai ter um tempo para orar por ela também, que está com um problema no coração, né? Então vamos estar orando e intercedendo por ti aí, irmã Carmen, tá? Conta conosco aqui.
Irmã Carmen, o irmão Juliano também mandou uma boa noite. Aqui uma boa noite, irmão Juliano, um abraço. Irmão Diego Rezende também, um abraço aí, irmão Diego. E é isso. E o irmão Júnior Heldit, né? Um abraço aí, Júnior, também. Que bom te ter com a gente. Eu sabia que tu não ia perder essa live, né? Não, ele disse que semana passada ele assistiu a live por causa do Thiago, né? Ele mandou uma mensagem aqui, eu não ia perder que o Thiago ia estar lá, né? E agora ele não vai perder também porque é o Marcos que, né, Só que tá não mandou aqui, né? essa mensagem aí, né? Não mandou. Tá, Mas daqui a pouco o Júnior manda também aqui, né? Eu não perdi essa live porque o Marco ia estar nessa live, não tem como perder. Então vamos lá, irmão Marco. Quando a gente pensa na questão do coach, tem uma passagem bíblica lá em Lucas 14, 28, que vai falar sobre a construção da torre. E as pessoas precisam estar preparadas para começar algo, a se planejar. E muitas vezes nós não fazemos isso. E o coach vai te ajudar a planejar isso. Mas existe uma variável que eles não incluem, que é a variável Deus, que é a principal. Então, todo o plano, sem a presença de Deus, sem saber se esse é o que Deus tem para ti, é uma perda de tempo. E o que muito eu vi, as pessoas vão lá, trabalham, se esforçam, se disciplinam, mas não tem nada a ver com ela. Que ela quer alcançar um objetivo que não é nem o objetivo dela. Porque a empresa abriu uma vaga. Eu quero essa vaga porque eu vou ganhar mais, mas eu detesto aquela função. Eu estou lá, eu trabalho de madrugada, é uma função que eu me sujo inteiro, eu me sinto mal, mas eu vou poder ganhar mais. Então eu topo fazer. E a pessoa está frustrada e caminhando frustrada uma vida inteira porque nunca parou para perguntar quem ela é, o que Deus tem para ela, quais são os planos do Senhor, ou até por que Deus te quer naquele lugar, porque aí valeria a pena você fazer o curso com disposição, você se capacitar, né? E essa variável, que é a mais importante, não se coloca no planejamento. E sempre foi a minha dificuldade nos atendimentos. Porque eu via que existia um bloqueio. E a hora que eu conversava com as pessoas, eu falava, tá aí. E eu sempre perguntava sobre a fé da pessoa. Tu crê no quê? Aí a pessoa falava, eu sigo tal coisa, eu sigo tal coisa. É claro, a gente não pode evangelizar, porque ali é algo profissional, mas eu sempre... Eu acho que aí foi até o que uma conhecida falou, que eu podia ser tudo, menos coach. Porque eu dava a Bíblia, eu queria ajudar as pessoas a se encontrarem. E o ser humano, na sua maioria, ela está fugindo disso. Ela tem medo de olhar para si. Ela tem medo de reconhecer quem ela é, né? E aí é que está um problema, pastor. Sobre o que o senhor falou um pouquinho antes, com essa mistura de coach e religião, né? O profissional coach, ele é que dita isso. A ferramenta não tem religião. Mas o profissional coach dita isso. Eu fiz o curso com um dos profissionais mais conhecidos do Brasil. E ele é uma miscelânea. Ele é um pouco budista. Em alguns momentos eu questionava, será que ele é crente? Né? Outros momentos era espírita. E em alguns eu tinha certeza que ele era da maçonaria. Era uma mistura assim, uma lambança. E ele passava isso. Então, durante o curso que eu fiz, dessa formação, eu tive que peneirar várias informações e tirar o que era religioso e me concentrar na ferramenta para que eu pudesse me desenvolver como profissional na época. Então, isso vai do profissional. Acabou se separando essas atividades, que nem coach na área alimentar, coach financeiro, coach educacional, coach só pessoal, coach para empresas e assim vai, né? Tem outros nomes em inglês e tudo para citar eles. Mas por quê? Porque viu-se a necessidade de entrar em alguns ramos, em alguns nichos de mercado, e para isso foi se subdividindo.
Porque, na verdade, a ferramenta é uma só. Você só está usando algumas informações relacionadas. Foi o que aconteceu com pastores que fizeram o processo de coaching. Aí eles fizeram para dentro da igreja com uma cara religiosa. Foi isso. Uma roupagem religiosa. Por uma ferramenta que não é religiosa. E aí é que a gente começa a ter alguns problemas, né? Então, um dos problemas então que eu citei foi essa questão de não incluirmos Deus, né, nos nossos planos. Eu acho que esse fator também, né, Marco, da questão de Deus não estar, né, incluído na questão do coach, para nós, né, cristãos, isso gera também um certo dilema, né, porque a gente percebe que as ferramentas seculares, digamos assim, né, elas são neutras, né, no sentido, né, religioso, como tu trouxe aqui, colocaste aqui, né, mas elas têm uma proposta humanista, né? Isso. E o humanismo, né, é uma coisa que está muito forte hoje, né, que é o homem no centro de tudo, né? Sim. O homem é um super-homem, né? O homem, eu acho que desde o período do iluminismo ali a gente percebe isso, que o homem, né, o antropocentrismo, né, que é essa ideia do homem no centro de todas as coisas, no centro de tudo, né? E aí a gente vê o humanismo entrando dentro da igreja também, né? Como é que tu vê isso? Isso quando ocorre, no processo de coaching, a ideia é o foco naquela pessoa que está ali. E é fazer ela só identificar o que ela tem de bom. É muito difícil você ouvir um coach parar e olhar as fragilidades da pessoa, os defeitos. Confrontá-los, isso. Isso é... Só que é assim, claro, nós pecamos, né? Nós temos vários defeitos, várias fraquezas, mas também temos as coisas boas, as nossas virtudes, que elas devem ser valorizadas? Claro que deve. Se eu faço alguma coisa bem feita, que seja valorizado. Mas o problema é que não é só ser valorizado. Aí começa, você é bom. E exalta o homem numa posição que ele não precisa mais de Deus. E, infelizmente, esse é um problema muito sério. E isso, dentro da igreja, piora mais ainda, porque a gente precisa lembrar do sacrifício de Cristo por nós. E lembrar que tudo que nós fizermos não é nada perto do que Deus fez. Mas quando eu me exalto, quando eu me coloco num altar, quando eu me coloco numa posição, isso me leva a me afastar cada dia mais de Deus, porque eu não consigo enxergá-lo. Eu enxergo as minhas vontades, os meus desejos, e é isso que o processo de coaching acaba destacando, ressaltando. Por isso a dificuldade, porque normalmente as pessoas não vão para tentar encontrar soluções, elas querem coisas práticas, rápidas, soluções. Não, eu quero uma saída, Marco, me dá uma saída. Eu falo, vamos conversar, eu quero te ouvir. Que era assim que eu fazia, que eu quero te ouvir, me conta um pouco de você. Aí tu começa a achar onde estão os problemas, porque parte do que eu não faço hoje, do que eu não consigo alcançar, tem a ver com essas fraquezas, com essas limitações que já estão em mim e que eu tenho desenvolvido ao longo da vida. E que eu preciso me arrepender muitas vezes, porque é um pecado. Eu preciso mudar o hábito. Eu preciso ter uma transformação. E se isso não ocorrer, sabe o que vai acontecer? Eu posso até entrar no automático. Eu vou e faço tudo o que me foi pedido. Primeiro mês, show de bola. É só você ver pessoas treinando numa academia. Verão, bomba, academia lotada. Todo mundo quer. Mas durante um tempo ela vai. Dali a pouco ela começa a diminuir até que ela para. São poucas as que se mantêm na academia. A academia ganha dinheiro com esses que fazem o plano anual e nunca aparecem.
Elas não estão ocupando espaço. É a melhor coisa para a academia. Mas isso, se eu entender, primeiro, por que eu quero fazer academia? Qual é o meu objetivo com isso? Por que vai valer a pena eu fazer academia? Se eu começar a entender essas coisas e ver também quais são os meus impedimentos internos que me impedem de acordar cedo, de ter a atitude que eu preciso, isso vai melhorar. Mas eu preciso primeiro identificar quais são esses impedimentos. Quais são esses medos, essas fraquezas? Ou por que eu estou querendo fazer academia? Para quem que eu quero aparecer? Por que eu quero ficar bombado? Para quê? É só por saúde? Ou eu quero me expor, eu quero... Não estou dizendo que é errado a gente ir para a academia, de forma nenhuma. É qual o sentido do que a gente está fazendo as coisas? Qual o sentido? E o coach não pergunta isso. Ele só quer... Tu quer isso? O teu objetivo é ser prefeito de uma cidade? Então vamos lá. Ele vai te ajudar a ser prefeito da cidade. Não importa o que você pensa. Quais são seus planos. Não importa nada. O que importa é você chegar no seu alvo. E aí vira um problema. Né? Porque aí a gente vê essa quantidade de gente que está aí, por exemplo, falando de política, até aproveitando esse período, né? E que está em tal posição por estar. Sem estar capacitado, sem entender nem o que é política, sem entender o cargo que ele vai assumir. Tem vereador que não sabe nem para que vereador trabalha. E aí? Alcançou o objetivo. Com certeza o coach funcionou. Só que não serviu para nada. E a gente tem hoje, né, Marco, alguns exemplos também por aí. Quem está acompanhando o que está acontecendo no meio virtual, nas redes sociais, vai perceber que existe hoje uma tendência na igreja evangélica brasileira de se adaptar o coach à mensagem do evangelho. Né? A gente percebe que há hoje uma pregação mais coach, né? Uma pregação, uma mensagem mais centrada no meu eu, Sim. Mais centrada no ego humano, mais centrado nas habilidades humanas, na capacidade humana, no potencial humano, e pregadores que estão levando multidões com eles, né? Homens e pastores hoje no Brasil que têm muita influência, inclusive nas mídias sociais, e as pessoas às vezes estão atrás de ouvir isso, né? Que elas podem, que elas são boas, que elas vão conseguir aquilo que elas querem, que ninguém pode impedir, né, elas de chegarem nos seus objetivos. E aí Deus se torna um meio para mim atingir um fim, né? E aí quando Deus se torna um meio para mim atingir um fim, Deus perde o sentido de ser. A minha vida perde o sentido de ser, né? Porque na verdade Deus tem que ser o fim e não o meio, né? Sim. Então eu acho que o coach hoje tem se tornado isso dentro das igrejas, né? Eu percebo isso, que o coach tem se tornado essa ferramenta para levar as pessoas a esse sentimento de grandeza, de que elas podem tudo, de que elas são maiores do que Deus, de que elas podem qualquer coisa, de que elas podem, né, atingir os seus objetivos. Não importa, né, o que elas, se elas vão contra os princípios de Deus, se elas vão ferir algum princípio bíblico, né, não se questiona isso, né? Então tem algumas frases que a gente ouve por aí também, né? Você é o centro do coração de Deus, né? Alguma coisa assim, algumas frases assim que a gente ouve falar, que parece que dá essa impressão de que as pessoas querem uma igreja, querem um tipo de pregação, de mensagem que seja terapêutica, né? E aí a gente percebe que no coach existe muito isso, né? Essa coisa da pessoa ser massageada, né? De ela ser acariciada no seu eu, no seu ego, né? E o evangelho muitas vezes ele vai nos confrontar, ele vai exigir de nós que haja mudanças, que haja transformação, né? Uma transformação radical, vai nos colocar em muitos sentidos em xeque, né? Algumas atitudes, posturas, vai confrontar o nosso caráter, vai mexer com áreas da nossa vida que a gente não gostaria de mexer, né, irmão Marco?
que antes da minha formação, das 2 formações como coach, eu fui coachee, que é o cliente. Então tem uma diferença entre o coach e o coachee. Coach, C-O-C-H, é o profissional. É o que vai aplicar o processo de coaching. E coachee, C-O-C-H-E-E, é o cliente. É aquele que vai passar pelo processo. E eu posso lhe dizer assim tranquilamente, que foi assim uma ferramenta muito útil na minha caminhada. Muito útil. Porque foram feitas perguntas-chave, me ajudou a olhar para a minha história, a pensar no que eu vivi, o que estava me impedindo de caminhar, quais eram os meus medos, por que eu queria tanto agradar as pessoas, e aí eu fui olhar para a minha história e fui achar respostas, por que eu precisava tanto, porque eu não tinha coragem às vezes de me posicionar diante de assuntos polêmicos, porque se eu me posicionasse, eu ia desagradar alguém. E dentro da empresa eu nunca me posicionei, né, antes de fazer o processo. Porque se eu fizer, eu não vou ser querido. E eu precisava ser querido. Então o problema era um pouquinho antes, era eu entender por que eu precisava ser querido. E não saber por que eu não estava me posicionando. Mas nessa pesquisa eu fui achando a origem do problema. E quando eu trabalhei a origem do problema, na primeira reunião que nós tivemos dentro da empresa, eu fui obrigado a me posicionar diante do dono da empresa e falar certas coisas. E ele arregalou os olhos. Aí eu falei, você que pagou por isso. Você pagou pelo processo de coach para mim. Eu não sou mais o mesmo. E realmente mudou. Mas mudou porque eu me dispus a olhar para dentro de mim. É isso que o senhor falou. Deus, que Ele quer ter um encontro conosco. Ele quer mudar a nossa história. Mas a pergunta é, nós queremos ser mudados por Deus? Nós queremos que Deus realmente transforme a nossa história? Ou nós queremos continuar do mesmo jeito que estamos? Porque a partir do dia que nós tomarmos essa decisão, que nós queremos que Deus mude a nossa história, Ele vai fazer vai mexer com você. Vai doer muito, mas é muito bom. Porque você vê quem você era e onde você está. O que Deus transforma, como Deus muda, quando Ele trata dos detalhes. Esse é o nosso Deus. Agora a gente tem medo disso. Por isso que esses homens, e é claro que eu vou generalizar, existem pessoas sérias, né? Isso que fique claro. Existem profissionais coaches que são pessoas muito respeitadas, que respeitam a religiosidade das pessoas, são muito cuidadosos, inclusive, com isso. Mas existem esses que brincam com a nossa fé. Mas sabe por que eles conseguem brincar com a nossa fé? Porque nós não sabemos o que é a nossa fé. Aí está o problema. Aí a gente começa a andar para trás de novo. Se eu não conheço a verdade, o que me falam é verdade. E é o que a gente tem ouvido. Se a pessoa fala que o centro é o homem, e eu não leio a Bíblia, o centro é o homem. É a teologia da prosperidade, que eu vi esses dias lendo sobre o assunto, que o pastor estava falando sobre isso, e é verdade. Está trazendo de volta, você é a cabeça, não é a cauda. Não é assim? Eu sou o cabeça. Deus vai te fazer cabeça, Deus é isso, Deus vai fazer isso contigo. A gente não está percebendo, mas isso está voltando. Mas por quê? Porque é o que as pessoas querem. As pessoas não querem o que Deus tem para elas. Elas querem dizer para Deus o que elas querem. Eu até ouso, às vezes, pedir algumas coisas para Deus. Falo, Senhor, queria tanto. Pudesse me ajudar, fazer algo por mim, né? Queria tal coisa. Aí Ele olha, né? Tem dia que é até misericordioso. Ele olha e fala, tá bom, meu filho, né? Mas tem coisas que Ele fala, não vai ser assim. Não vai ser tão fácil como você acha, porque senão você não vai mudar.
tua fé vai continuar fraquinha e eu não posso mais tomar leite. Eu já passei do tempo do leite. E tem muitos crentes que estão dentro da igreja que ainda estão tomando leite há 10, 12, 15 anos dentro da igreja e não querem comer comida. Isso é um problema. Então, eles só alcançam esses corações porque é o que esses corações querem. Porque se nós lermos a palavra de Deus, nós estivermos firmes aqui, estivermos em oração o tempo todo falando com Deus, isso virá, mas vai doer no nosso ouvido. A gente vai se incomodar com o que nós vamos ouvir. E eu ouvi, pastor, alguns desses superstars aí, né? Esses showmans, que é uma vergonha. Eu fui ouvir, eu comecei a ouvir, eu ouvi assim 5 minutos, eu desliguei, porque não dava para ouvir. Era tanta baboseira, tanta coisa sem Deus, sem a palavra, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo. E interessante, né, Marco, que tem muitos pregadores hoje, até ouvi um tempo atrás, eu estava, né, com a Grazi, e até fiquei chocado com isso, um pregador muito famoso, ele foi, né, fundador de uma igreja que é uma mega igreja, uma igreja que está em todo o Brasil hoje. Ele é um pregador televisivo também, ele tem um canal de TV, e ele estava pregando sobre a unção nas emoções. É um tema assim, né? Unção nas emoções, né? E aí eu parei para assistir aquela mensagem e eu percebi que em nenhum momento ele citou um versículo bíblico. Ele não usou a Bíblia. Então ele estava o tempo todo tirando coisas da cartola, né? Tirando coisas da cabeça dele, mas em nenhum momento ele baseou o que ele estava falando, né, na palavra de Deus. Sim. Foram filosofias, pensamentos humanos, né? E então isso é muito grave, né? Eu acho que um dos perigos hoje da influência negativa do coach sobre a igreja seria, eu acho que nesse sentido, né? Os pastores que estão transformando o coach na mensagem. Sim, né? Está errado. Em vez de ficarem com a Bíblia, com a palavra de Deus, que é suficiente, né? Sim. Querem se basear em filosofias humanas, e aí acabam perdendo, né, o rumo das coisas. Coach é para treinamento, para capacitação de liderança, para ajudar um irmão que ele está precisando tomar uma decisão, você vai fazer as perguntas-chave, você vai ajudar. Você não vai dar respostas, é um outro problema que a gente vê muito. É ajudar a pessoa a tomar suas decisões, baseada no que ela crê. O problema é que as pessoas não sabem o que creem. E se a gente não conhece, né, a gente aceita. E aí entra uma outra coisa dentro da igreja. É o pensamento positivo. A gente deve pensar, ter pensamentos positivos no sentido de bons, né? De elevados. Isso, a Bíblia cita isso. Sim, sem dúvida. Que nós pensemos, né? Ou seja, vai nos estimular isso. Mas a questão é a gente trocar isso por fé. A gente deixar a fé de lado e só ter pensamento positivo. Porque a fé requer alguma coisa a mais, né? Que não só um pensamento positivo. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E se eu não ouço, como é que eu vou ter fé? Agora, pensamento positivo eu posso ter. Só que na nossa caminhada, em meio às dificuldades que nós estamos vivendo, e é só você olhar para a sociedade, só para você olhar para os casamentos na atualidade, tudo o que tem acontecido. Pensamento positivo não mantém isso. Não mantém casamento. O que mantém é a fé em Cristo Jesus. Porque em meio à pandemia a gente começou a ver problemas surgindo. E o pensamento positivo não vai até nos ajudar pode até te impulsionar em algum momento, mas ele não vai te manter, não vai ser a sua estrutura para você aguentar a tormenta, a dificuldade. Não vai.
E dentro dentro do coach tem psicologia positiva. Aí tem aquela questão também da mudança das palavras. Neurolinguística. Como se você mudasse as palavras, a partir de agora mudou tudo, né? Mantras, né? Aí a gente vai entrar no segredo, que usa-se muito, que é a física quântica, e assim vai. Eles começam a entrar por um universo, e quando você não aceita isso, você é um ET. E eu não concordo com o segredo. Eu acho que é balela isso. A lei da atração, né? A lei da atração. Sabe, que agora eu penso e tudo vai acontecer. O universo... Eu de novo, né? Sou eu, pastor. Vai trabalhar ao meu favor. Isso. O universo não faz nada se Deus não permitir. Como assim o universo vai fazer? Aí tem o linguajar coach, tá assim por tudo que é lugar. Gratidão é uma palavra que eu nunca vi tanto na minha vida, mas tão vazia de conteúdo. A gratidão em si ela é importante, a gente precisa ter, mas não da forma que estão nas redes sociais. Não tem verdade, não tem sinceridade. E são palavras que vieram desse momento coach, que começaram a se ressaltar para você estar bem com as pessoas à sua volta. Na verdade, isso é só uma jogada para você viver bem com as pessoas. Não necessariamente você cria assim. Porque uma das coisas que eu vejo em tudo isso e que nos ajuda, por exemplo, quando a gente trabalha a questão da ressignificação, a releitura da nossa história, isso nos ajuda a aprender a perdoar. Se você trabalhar isso no sentido bíblico da coisa, você consegue olhar, entender o porquê o outro fez e aprender a perdoar. Isso me ajudou muito a ressignificar o passado. Aí eu consegui perdoar algumas pessoas que, de alguma forma, afetaram quem eu sou hoje, que influenciaram negativamente. Mas eu consegui perdoar. Claro, primeiro porque eu sei o que é o perdão de Deus. E as técnicas, como a gente começar a olhar para o passado, olhar para o outro com compaixão, com misericórdia, porque Deus teve compaixão e misericórdia de mim. Se Ele não tivesse, eu não estaria aqui, porque eu não mereço. Mas no coach, eu mereço. Eu mereço. Eu mereço tudo que eu quiser. Percebem? Cuidado. É bom, mas cuidado. Se você está fraco na fé, não te aconselho. Se você sabe no que você crê, você está firmado na palavra de Deus, é uma excelente ferramenta. Uma excelente mesmo. Aí vale a pena. Mas sempre lembrando que você vai ter que peneirar. E se tiver no púlpito, a gente tem que puxar a orelha, mas ele não faz isso. Mas tem pastores que fazem. E a gente tem que estar atento, né? Interessante isso, meu Marco. Acho que a gente pôde aprender muito hoje aqui sobre esse tema, que nós, como cristãos de igreja, nós precisamos estar atentos, né, ao que está acontecendo no mundo hoje, as novas tendências, aquilo que nós ouvimos também, né, procurar sempre buscar amparo bíblico para isso. Muito importante. E nós temos que lembrar que a Bíblia continua sendo regra de fé e prática. Verdade. Tudo que nós cremos, tudo que nós vivemos, precisa ter base bíblica, né? Então a gente precisa se basear na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Será que isso é bom? Será que isso vai agradar a Deus? Será que isso glorifica a Deus? Sim. Onde é que Deus fica no meio disso tudo, né? Então é importante para quem está nos acompanhando aqui, né, entender que tudo precisa passar pela palavra, como o irmão Marco disse aqui, a palavra é o crivo, né? Então eu preciso se checar, fazer como os cristãos bereanos, né? Lá de Atos, né? De Bereia, né? Quando, né, Paulo passou ali pela cidade de Bereia, que eles iam conferir aquilo que Paulo estava dizendo, se aquilo que Paulo estava dizendo estava conforme aquilo que estava escrito, né? Então nós precisamos ter muito cuidado, a gente precisa ouvir
mas com a Bíblia aberta, com a Bíblia na mão, vendo se realmente a Bíblia ela traz respaldo e amparo para esses conceitos, né, para essas ideias, né, que surgem no nosso mundo. Irmão Marco, últimas considerações para nós antes de nós encerrarmos a nossa live de hoje. Nosso horário já está bem avançado e a gente quer orar também pela irmã Carmen, né, que está precisando Bahia, né? Isso, lá da Bahia, nossa irmã Carmen que está com a gente. Dando uma boa noite aqui para o irmão Alexander Azevedo também, que entrou aqui, nos deu um boa noite. Boa noite, irmão Alexander, a irmã Sandra, a Débora Carina e também a irmã Vera Lúcia Machado Valim. Um abraço, irmã Vera, também muito bom ter cada um dos nossos irmãos, amigos com a gente nessa live de hoje aqui, muito boa com o irmão Marcos, sobre os efeitos do coach na igreja, né? E a irmã Cris aqui também mandou um boa noite, a esposa do irmão Marco, que está aqui acompanhando aqui também com a gente. Um abraço, irmã Cris, Deus abençoe, uma boa noite também para ti aí, para quem está com a gente acompanhando aí também, tá bom? Irmão Marco, últimas considerações aí, né, sobre esse tema que nós tratamos hoje, sobre o coach e o impacto do coach na igreja. Então, só reforçando, não só o coaching, mas como outras ferramentas que virão e que se achegarão à igreja e que serão trazidas de alguma forma para dentro da igreja, elas devem ficar fora desse espaço. Elas têm que ficar lá para trás, aonde a gente treina, onde a gente se exercita, onde a gente vai aprender, mas não no púlpito. O púlpito é local da palavra de Deus, é onde nós vamos aprender sobre o que Deus quer falar conosco. Esse é o ponto. Um outro ponto é, filtre, sabe? Filtra. Analisa o que você está ouvindo. Veja o que tem de verdade nisso. O que a palavra, como o pastor reforçou aqui, o que a palavra fala diante disso. Para a gente não comer lavagem. Eu vou usar esse termo, é bem pesado, mas é não comer lavagem. Porque nós não somos porcos. E a gente acaba se alimentando de coisas que estão nos matando e não nos aproximando de Deus. Então, filtre. É uma boa ferramenta? Sim, é uma boa ferramenta. Mas veja, se começar a exaltar demais você, chame a atenção de quem está te dando esse curso. E se ele não é um cristão, repense. E se for um cristão, aí se assusta mais ainda, porque aí nem está tratando de Deus ali no negócio, né? Mas é basicamente isso. A gente deve sempre trazer a luz da palavra de Deus. Porque a nossa base da nossa fé está nas Escrituras, né? Então, ore, leia a palavra e busque curso, sim, faça, se capacite. É muito importante para o seu crescimento profissional, como ser humano, mas sempre com olhar para a palavra de Deus. Era isso que eu queria dizer. Acho que não tem nenhuma forma melhor de a gente terminar, né? Lembrando da importância da palavra para que a gente possa fazer uma leitura correta, né, dos tempos que nós estamos vivendo também, o espírito dessa época também, as novas tendências, modismos também que têm chegado aí, para que a gente possa saber como lidar com tudo isso, sem sermos levados para um caminho perigoso, né? Um caminho que vai nos afastar da palavra, né? Da palavra de Deus. Irmão Marco, obrigado por estar com a gente aqui, foi uma alegria muito grande poder te receber mais uma vez, né? A gente poder conversar e bater um papo aí tão gostoso, né? sobre esse tema. Irmão Renan aqui também mandou uma boa noite, muitas bênçãos a todos. Um abraço, Renan. Obrigado aí por estar com a gente também. Deus abençoe a tua vida. E vamos então orar para encerrar a nossa live. Você que entrou na metade, né, da live ou mais para o final, essa live vai ficar salva no nosso canal para que você possa acessar na íntegra o conteúdo que nós trabalhamos aqui hoje, o assunto que nós tratamos. Você tem acesso e se quiser assistir depois, aí você pode começar lá do começo e assistir toda a live com calma, né, para que você possa
refletir e pensar em tudo isso que nós falamos aqui hoje. Lembrando que quem não se inscreveu no nosso canal ainda, né? Faça isso, se inscreve aí no nosso canal, dá o seu like ali também, o seu joinha ali também, participe, nos ajude a divulgar cada vez mais o nosso canal para que a gente possa ir mais longe, alcançando mais pessoas, famílias, através da palavra de Deus, do Evangelho, porque essa é a função, é o objetivo de nós estarmos aqui hoje e também é o objetivo do nosso canal. Nós abrimos um canal no YouTube porque nós temos esse propósito de levarmos o Evangelho, de fazermos com que a obra de Deus avance, o Evangelho avance e chegue em lugares remotos, né, em lugares distantes também. Então, nos ajude, participe desse projeto, faça parte disso também, divulgando, se inscrevendo, compartilhando também esse vídeo de hoje, essa live de hoje com pessoas que você conhece também, tá bom? Vamos orar? Amém? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua presença também, através dessa live, com os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando também, cada um em suas casas, através do celular, da televisão, seu smartphone. Nós queremos te agradecer porque nós temos experimentado isso, Senhor Deus, essa alegria de sermos igreja do Senhor e de tratarmos também, Senhor Deus, sobre temas tão relevantes, tão importantes, que diz respeito ao nosso tempo, o tempo que nós vivemos hoje. E que como igreja o Senhor venha nos dar sabedoria, nos dar graça, maturidade, para que a gente possa saber como lidar com essas novas tendências, essas novas ferramentas também que têm surgido, e que nós possamos fazer bom uso disso também, Senhor Deus, mas também procurando, Senhor Deus, olhar, Senhor Deus, com o olhar do Senhor, Deus, olhar através das lentes da palavra do Senhor, através das lentes do Evangelho. Que o Senhor venha nos ajudar, estarmos, ó Deus, crescendo através de cada, ó Deus, oportunidade que nós temos tido também como igreja do Senhor. Senhor, eu quero também interceder pela nossa irmã Carmen. Nossa irmã Carmen que está na sua casa, lá na Bahia, que está nos acompanhando agora neste momento. Ela que está, Senhor, se sentindo fraca, com o seu coração fraco também. Ela que está sentindo também dor, Senhor Deus, no seu corpo. Nós queremos clamar e pedir que o Senhor esteja com a tua boa mão ali, Senhor Deus, com ela, sobre a sua vida, Senhor Deus, curando, fortalecendo, restaurando ela, Senhor Deus, renovando as suas forças, dá saúde a ela, Senhor, nesse momento que está precisando, e nós intercedemos em favor da nossa irmã, apresentamos a vida dela a Ti nesta hora, Deus, e pedimos que o Senhor esteja cuidando dela, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, oramos e entregamos a vida da nossa irmã Carmen ao Senhor, e pedimos que o Senhor esteja fazendo uma grande obra na vida dela agora, Senhor Deus. Tira, Senhor, remove toda dor, todo mal-estar, todo desconforto que ela vem sentindo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fortalece, sustenta ela também, Senhor Deus, derrama da tua graça sobre a vida dela nesta hora. Nós te pedimos isso, Deus, porque cremos que o Senhor é um Deus conosco, Deus presente, Deus, e o Deus que está aqui, mas que também está, Senhor Deus, nesse momento, ao lado dela, Senhor, para ajudar, para fortalecer, para levantar. Nós te pedimos isso, oramos, porque cremos no Teu poder, cremos no Teu agir, Senhor Deus, e confiamos no Teu bom plano e no Teu bom propósito. Abençoa-nos nessa noite, também a vida de cada amigo, irmão, que esteve conosco até aqui, conosco na live. Nós te agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe, até terça-feira que vem, se Deus nos permitir. Até lá. Um abraço.